Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse canal nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos. E hoje, com uma passagem sobre renúncia. Essa passagem segue narrada nos evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Nós vamos fazer uma leitura e um aprofundamento em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Marcos capítulo 8, versículo de 34 a 38. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo. Toma a tua cruz e siga-me. Porque o que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua vida? O que dará o homem em troca de sua vida? Porque, se nesta geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Então, essa é a narrativa de Marcos sobre a passagem da renúncia. Agora vamos à narrativa de Mateus. Mateus capítulo 10, versículo de 37 a 39. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho mais que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Aquele que tentar salvar a sua vida, perder-la-á. Aquele que a perder por minha causa, reencontrá-la-á. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre renúncia. E aí teremos uma outra narrativa de Mateus a respeito desse mesmo tema. Mateus capítulo 16, versículo de 24 a 28. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, porque aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que tiver sacrificado a sua vida por minha causa, recobrá-la-á. Que servirá a um homem ganhar o mundo inteiro se vem a prejudicar a sua vida? Ou que dará um homem em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo suas obras. Em verdade vos declaro: muitos destes que aqui estão não verão a morte, sem que tenham visto o Filho do Homem voltar na majestade de seu reino. Então, essa é a narrativa de Mateus. E agora vamos à narrativa de Lucas, sobre a passagem da renúncia. As duas passagens de Lucas aqui. Lucas, capítulo 9, versículo de 23 a 27. Em seguida, dirigiu-se a todos: Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo.
Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vem a perder a si mesmo, e se causa a sua própria ruína? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na sua glória, na glória de seu Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo, dos que aqui se acham, alguns há que não morrerão até que vejam o reino de Deus. Então essa é a passagem de Lucas sobre renúncia. E agora vamos a mais uma passagem do evangelista Lucas. Lucas 14, versículo de 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem a mim e não odeia seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não vem após mim, não pode ser meu discípulo. Quem de vós, com efeito, querendo construir uma torre primeiro, não se senta para calcular as despesas e ponderar se tem com que terminar? Não aconteça que, colocado o alicerce e não sendo capaz de acabar, todos os que virem começarem a caçoar dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou ainda, qual o rei que, partindo para guerrear com outro rei, primeiro não se senta para examinar se com 10.000 homens poderá confrontar-se com aquele que vem contra ele com 20.000? Do contrário, enquanto o outro ainda está longe, envia uma embaixada para perguntar as condições de paz. Igualmente, portanto, qualquer de vós que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre a renúncia. E agora vamos à narrativa de João. João, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Então, essa é a narrativa de João sobre renúncia. E agora vamos fazer uma breve reflexão e aprofundamento. Mas antes quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilhe para que mais um irmão ou irmã possa participar desse estudo. Deixa aqui o seu comentário dizendo o que você acha dessa passagem. E, se puder, deixa aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o alcance aqui do nosso canal. Amém? Então vamos aqui refletir sobre essa passagem e trata da renúncia, não é? Então, todas as passagens o assunto foi sobre a renúncia. E aqui, Jesus, ele traz uma afirmativa muito contundente, né? Quando ele fala de tomar a sua cruz e seguir. Talvez nesse primeiro momento, essa expressão fosse confusa, né? Para os apóstolos e para a multidão. Porque o que viria a ser, né? A cruz, ela era um dos castigos mais sofridos de todos, né? Então era muito temido esse castigo da cruz. O que que significaria para aquelas pessoas ouvirem Jesus falar que tem que tomar a cruz, né, nas costas e seguir Jesus? Ali já era um prenúncio, né, da sua seu calvário, né? Já estava ali meio que delineando ali.
como que as coisas elas se dariam. E aí ele traz um elemento aqui em todas nas narrativas, né? Principalmente de Marcos e Mateus, um pouco ali em Lucas também, sobre um elemento novo sobre vida, né? Porque proteger a vida no senso que a gente conhece é evitar a morte, né? Não, você precisa proteger a sua vida para evitar que você morra. Aqui, Jesus, ele coloca a morte num outro patamar, né? Porque até a vinda de Jesus, a morte, ela sempre teve um significado mais sombrio, né? De derrota, de perda, né? Então, os exércitos, as pessoas que morriam eram as derrotadas, né? E aqui Jesus ele coloca a morte no outro patamar. E ele traz à luz um novo entendimento do que de fato é a vida, né? Porque a gente se apega a uma vida muito curta, né? Quanto tempo nós vamos viver? 30, 40, 50, 100, 120 anos, que é o máximo? O que é isso perto de uma vida eterna, né? Uma vez eu ouvi uma pessoa pelo rádio, passando pela rua, falando que as pessoas estão muito preocupadas com o seu futuro, né? Então as pessoas vão ali edificando para ter ali um futuro, mas ninguém cuida de investir no futuro da alma, porque o que vale de verdade é a nossa alma, né? O nosso espírito é o que fica. A carne, ela fica por aqui, né? Então a continuidade, ela se dá de meio espiritual. E qual é o investimento que nós fazemos para o fortalecimento, para a riqueza da nossa alma? Porque a riqueza que de verdade importa para Deus é a riqueza espiritual, né? Não é os bens, porque tudo vai ficar aqui, né? Você não vai carregar nada do que você juntou aqui nesse plano, né? O seu tesouro fica por aqui, né? Então Jesus aqui ele coloca a morte, né? Ele relaciona a morte aqui à salvação, né? Perder a vida por amor de mim. Não é perder por qualquer causa, né? Aquele que morrer, der a vida pelo próximo, der a vida pelo evangelho, pelo Cristo, Jesus aqui, ele fala de uma recompensa, né? Essa pessoa vai ter uma recompensa. E também aqui ainda em Marcos, ele fala dessa questão de se envergonhar de Jesus, né? Tem pessoas, né, e muitas vezes a gente, no aperto, a pessoa vai falar de Deus, a gente acha que não está num ambiente próprio, né? E acaba rindo com a, os zombadores, né? As pessoas estão zombando e para você não contestar, você acaba dando aquela risada meio sem graça. Quando na verdade, para Deus, você se envergonhou, né? Se envergonhou de defender, de anunciar Jesus. E aí ele diz que também ele se envergonhará quando estiver na sua glória. E aqui Jesus começa a falar de forma mais contundente sobre a glória junto ao Pai, né? Junto aos anjos. Ele começa a partir desses relatos aqui, a partir desse marco, ele vai falar mais a respeito da glória de Deus, né? Viver na glória de Deus. E Mateus, né, também ele segue essa narrativa nesse mesmo contexto, né, de carregar a cruz. Quem vai perder tem que perder a vida para poder salvá-la, né, e reencontrá-la. É, e aqui em Mateus, nós temos aqui, né, Mateus 10 e depois Mateus 16. E aqui no final de Mateus 16, é, Jesus ele vai falar que muitos dos que estão ali não verão a morte sem que tenham visto o Filho do Homem voltar à majestade de seu reino. Ou seja, é o momento da, da sua ascensão aos céus, né? Porque vocês vão ver lá no Ato dos Apóstolos, né?
eles vão contemplar Jesus subindo aos céus. Então aqui ele está falando de que vão contemplar. Ele fala que nem todos, porque Judas, no caso, se vai se enforcar, né? Então ele não vai presenciar. É por isso que ele fala aqui que muitos dos que estão ali não verão a morte. Ele não falou todos eles, né? Porque um partiria antes ali, no contexto que nós conhecemos. Bem, aqui em Lucas, é, ele coloca aqui outros componentes que são bastante interessantes para nossa reflexão aqui, né? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vem a perder a si mesmo e se causa sua própria ruína, né? O que significa ganhar o mundo, né? É tão passageiro, né? A gente vê pessoas aí dando tudo de si para ter o maior poder possível, né? Dominar, conquistar, subjugar, humilhar. Por quanto tempo, né? E vai perder a sua alma, né? Vai causar ali a sua própria ruína, né? E aqui em Lucas ainda existe uma afirmação assim bastante polêmica que ela precisa ser interpretada de forma correta, né? Porque aqui Jesus está falando em odiar o seu próprio pai e mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida. O que significa, né? Olha que forte, que impacto. Falar, você tem que odiar a sua mãe e seu pai. Na verdade, esse odiar, ele está no contexto da renúncia e também pode ter um aspecto da tradução, porque em outras traduções, esse odeia, no lugar de odeia, está em renunciar, né? Porque se você colocar com maior importância pai, mãe, mulher e filhos acima de Deus, você não pode ser discípulo de Jesus, né? Você não é digno de Jesus, né? Aqui, por exemplo, olha só, João, ele coloca um componente aqui que traz uma expressão mais compreensível, né? Que ele fala aqui, ó, quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem odeia a sua vida nesse mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Então aqui João fala em odiar a vida neste mundo, né? E Lucas já traz uma expressão mais pesada, né? Ele não fala do mundo, ele fala odiar o pai, mãe, irmãos e filhos, e João traz a questão de você odiar ao mundo, né? Porque o mundo não serve para aqueles que estão na causa do evangelho. Porque o que acontece no mundo se contrapõe a tudo aquilo que nós defendemos no projeto do evangelho. Então, odiar ao mundo não é ter raiva das pessoas, é odiar o comportamento do mundo perante perante os céus, né? Não foi esse projeto de mundo, não foi isso que Deus esperava de nós. Guerras, morte, destruição, né? Como a gente não se sensibilizar com as guerras que estão acontecendo? Eu não vou falar da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que foram terríveis, guerra no Vietnã, enfim. Eu quero falar das atuais guerras, né? Pessoas que estão sendo eliminadas ali na faixa de Gaza, né? Por uma guerra mesquinha que já perdeu o sentido, né? Que era uma guerra contra o terrorismo, que já perdeu totalmente a realidade. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, né? Israel contra a Palestina. Nós estamos tendo guerra no Sudão também. Nós tivemos uma guerra terrível lá na Síria que quase dizimou todo o povo. Não é isso, né? Isso é odiar esse modelo de mundo, né? Que o Evangelho nos traz aqui. Amém? Então, trazendo aqui para a nossa vida, a gente sempre tem em mente que nós temos que, primeiramente, é seguir o mandamento, né? Quando o mandamento fala amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento está falando disso. Quando fala amar a Deus sobre todas as coisas, você não pode colocar pai, mãe, irmãos e filhos acima de Deus, porque Deus acima de todas as coisas sem nenhuma restrição. E que a gente não se envergonhe de testemunhar
o Cristo ressuscitado, né, aqui no nosso mundo. E testemunhar o Cristo também é amar o nosso próximo como a nós mesmos. É assim cumprir aquilo que está previsto, né, que está disposto nos evangelhos. Amém? Então, que essa passagem nos ensine, nos oriente e nos leve para o caminho desejado por Deus. Amém? Forte abraço. Fiquem com Deus.